Boa noite. Boa noite. É uma imensa alegria voltar a essa casa e trazer aqui nosso sincero abraço da humildade e da fé que a gente está tentando buscar na nossa casa, né? Na verdade, não é só isso que a gente busca um conjunto de informações saudáveis, mas eu gostaria de dedicar essa prece que todos nós fizemos agora para os que cometeram o ato. Porque são muitos, em muitos lugares, tem muitas Marias, muitos Josés, que por uma ou outra circunstância acabaram num ato impensado, cometendo uma atrocidade contra si mesmos. Então, é um tanto quanto desafiador trabalhar um tema desse naipe e, ao mesmo tempo, ter uma linha de respeito com quem já foi dessa forma. A gente tem informações de que quem cuida dessa área aqui na Terra é Maria. Então, Maria, mãe de Jesus, está envolta no alívio das dores tão cruciantes, tão difíceis que essas personagens estão vivendo, né? Então, que ela possa acolher a todos e que nós venhamos a somar esforços para que outros não venham cometer o ato. Então, isso é algo interessante. Eu certamente imagino que vocês receberam essas informações, mas algumas delas ou foram esquecidas, ou vão ser relembradas, ou vão ser trazidas, mas a cada 4 segundos alguém comete o ato. Esse dado, inclusive, é um dado estatístico, já passou um pouquinho, eu imagino que ele esteja um pouquinho mais reduzido, esse prazo, esse tempo, porque o movimento planetário é muito grande. E muita gente migra de um ambiente para outro por muitas circunstâncias, às vezes avessas à sua vontade, né? As relações familiares estão muito líquidas. Então, por qualquer senão, por qualquer desconforto, por menor que seja, há ali uma saída, cada um por um lado, e às vezes há os arrebentos que ficam a mendigar carinho de alguém. Então, é uma série de fatores complexos, né? Segundo os dados da OMS, a cada 20 tentativas há um sucesso, infelizmente, nesse sentido, né? Então, os números são bastante difíceis. E é um tema que também não tem como você trabalhar muito. Por exemplo, a mídia não aponta números, não coloca maneiras. Fulano foi assim, foi assado. Esses tempos atrás eu conversava com um moço que se manifestou na atividade mediúnica e ele morreu de acidente de carro. E ele estava a nos confessar que ele precipitou o carro contra alguma coisa para que ele perdesse a vida. Só que para as pessoas, para quem viu, não, foi um acidente. Então há muitos acidentes que não são vistos, mas são reais, porque a pessoa sente, e Deus sabe o que passa no coração de cada um de nós. Então é algo assim um pouco complexo. Eu sei que há um tempo atrás teve um romance, bastante longo atrás, teve um romance em que os dois personagens, por questões de amor ou coisa parecida, tiraram a vida. E depois desse ato, que foi divulgado em forma de livro, gente, houve uma avalanche de suicídios por amor, que o livro foi tirado e foi, não vamos mais divulgar maneiras, porque é muito instigante para aquele que está pensando, não sabe qual, poxa, tem uma maneira, gostei dessa, sabe? Então são formas que jamais devem ser
pensadas. Também, segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio são tratáveis, são curáveis, mas precisa haver um trabalho, precisa haver um cuidado, precisa haver um acompanhamento. Esse acompanhamento, às vezes, é um pouco longo. Questões de prevenção, acho que é algo que você sempre busca. Primeiro é saber aquelas pessoas que você tem no convívio que tem uma autoestima um pouco baixa. Está tudo cinza, está tudo frio, não tem graça nenhuma viver, nem vê mais o sol nascer, não faz nada que... Aliás, eu fiz uma série de palestras, eu acho que aqui nessa casa eu também trabalhei, um tema voltado à questão de melhoria individualizada, e foram feitas algumas perguntas, e pela forma com que as pessoas respondiam, dá para ver que muitos de nós vivemos, às vezes para ajudar os outros, às vezes para resolver coisas, mas a gente não injeta prazer em viver. Por quê? Porque aquilo que eu gosto de fazer, por exemplo, botar os pés na areia, sentar ali, botar uma cadeira, botar os pés e ficar ali sem fazer nada, só deixar aquela água bater, calma, tranquila. Ah, eu adoraria fazer isso. Fez esse ano? Não. Eu ano passado também não. Sabe? Então, nós, enquanto viventes daqui, parece que precisamos puxar um arado o tempo todo e com um espinho nas costas. Por quê? Sabe? Parece que a gente vive encontrando meios de sofrer. Então, a gente não distribui nem vivencia prazer. Então, a vida vai ficando amarga. Então, é algo que é importante a gente pensar. Eu olho nesses rostos aqui, eu não vejo sorrisos. Eu vejo, nossa Senhora, está tudo difícil. Isso é um pouco mais leve, gente. Se nós que estamos aqui estamos assim, imagina o pessoal que está lá fora. Imagina o pessoal que está se destruindo por uma ou outra razão. Eles precisam do nosso ato de caridade. Precisam do nosso respeito. E há uma situação interessante que existe um histórico familiar. Se alguém dentro da família cometeu o ato em algum tempo, tem a tendência de que alguém dentro da família possa vir a seguir aquele mesmo caminho. Tem os transtornos psiquiátricos. O que são transtornos? O transtorno, gente, é algo que você vai no médico, tira exame de tudo que é tipo sangue, vai, passa naquelas máquinas, tudo. Não acusou nada. Porque não aparece nos exames, mas é uma coisa que a pessoa sente. Tem certos momentos que a pessoa vai no pronto-socorro, passa na frente dos quebrados, dos arrebentados, porque ela acha que vai morrer. Chega lá, o médico faz tudo um monte de exame, olha para ela, você não tem nada. Doutor, mas o que às vezes acontece em muitos casos? A criatura tem certo grau de mediunidade e se associou a alguém que estava num estado deplorável, tanto é que morreu assim. E aí um juntou-se com o outro, o segundo acha que vai morrer igual o primeiro, como ele sente aquilo. Então ele chega lá, nossa, eu vou morrer. Então, os estados alterados do transtorno psiquiátrico são bastante sérios. Então é importante a gente ter esse tipo de cuidado. Ontem nós trabalhamos na nossa casa um item que parece que hoje toma conta de todos nós, chamado ansiedade. Sabe? O que é ansiedade? Você quer trazer o amanhã para o agora. Como você não consegue, se frustra. Só que esse estado aqui que nós estamos falando é um estado patológico, um estado crônico, em que a pessoa vive desesperada por uma coisa que nem sequer vai acontecer. Tipo, você vai conversar com uma pessoa a semana que vem, você já traz a pessoa que discute com a pessoa e tal. De repente nem conversou com aquela pessoa.
sabe? Então a gente vai projetando e os nossos projetares futuros, eles são sempre tendenciosos a esse nosso lado negativo. Pô, vai dar errado. Não vou conseguir. Não. Então, eu sempre já levo junto comigo o não, porque não vai dar certo. Segundo, eu ouvi uma frase de Rossandro Klinge que eu achei muito linda. Rossandro Klinge disse o seguinte: vocês ouviram falar de Rossandro Klinge? Ele disse uma frase muito linda: a gente tem medo de dar certo. Deu tudo certo e agora? O que eu faço da minha vida? Alguém brinca, agora é uma brincadeira com as mulheres, alguém brinca que um homem liga para o outro e diz assim: fulano, aconteceu uma coisa, a minha mulher disse que eu estou certo, e agora o que eu faço? Aí o outro disse: olha, eu não sei, isso nunca aconteceu comigo. É mentira, não quer dizer que é mentira. É mentira. Então, só para... O que acontece? Às vezes dentro do lar, a gente troca farpinhas, vem uma para lá, vem outra para cá. Ah, você não sei o quê, ah, você também não sei o quê. E aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. Que um pouco alguém resolve para um lado, outro para o outro. Nossa, aconteceu assim. Não, gente, levou muito tempo, muita farpinha doentia, muita toalha em cima da cama, muito grito, muito isso, muito aquilo. Então, para que alguma coisa não dê certo, a gente vai trabalhando durante um bom tempo. Aí chega um momento que a taça encheu de tal forma que não houve mais como. Então, eu estou tratando aqui dos temas, mas eu estou tentando fazer links com a nossa vida. Porque hoje, esse histórico de suicídio que eu falei aqui a cada 4 segundos, tem desde criança de 7, 8 anos a idosos de 70, 80. Então, atinge todo mundo que entra naquele estado de ansiedade crônica que não tem... Poxa, o apego da pessoa, de repente, era por um animal. Ah, os familiares, um foi para um lado, outro foi para o outro, só aquele animal. Mas, gente, o animal não tem tempo de vida do ser humano. Daqui a pouco ele vai. E o animal foi, a pessoa perdeu o sentido. A relação acabou, a pessoa perdeu o sentido. Então, você não pode colocar tudo que você tem, as tuas esperanças, a tua fé, o teu amor, em alguém. Porque nós somos falíveis, todos nós somos falíveis. Há um modelo para ser seguido, um único modelo no mundo para ser seguido, chama Jesus. Esse é um modelo infalível. Esse jamais vai se afastar de você, esse jamais vai te tratar com desdém, vai usar apelidos menos agradáveis, porque já notaram que todo apelido ele é meio ruim, né? Tem o dentuço ali, tem o careca lá, tem o barrigudo aqui, tem não sei o que lá, né? Não tem uma pessoa, não tem o fulano. E o que é isso? Você vai denegrindo. No colégio, quem no colégio nunca ouviu ou sentiu alguém rir de alguma coisa que a pessoa fazia? E isso vai criando frustrações em nós. Então, à medida que isso se torna grande e você não encontra brechas, para onde você olha parece que está tudo fechado, aí você começa a pensar em possibilidades um tanto quanto desajustadas. Sedentarismo, dieta desregrada, aquele emagrece, engorda, sabe? Aí a pessoa vai lá, não consegue frear a sua vontade de ter uma colher, um garfo ali, sabe, toda hora, e resolve diminuir. Só que no diminuir, ela deixa o organismo um pouco mais debilitado. E aí, se ela não cuidar do garfo e da faca, ela vai ter problemas. A vida dela vai diminuir. Então, é importante a gente começar por isso que nós falamos, essa ansiedade, ela está na raiz de quase todos os nossos problemas. Sabe? Em quase tudo tem ansiedade. Só que tem aquela ansiedade crônica, meu Deus, onde que eu vou fazer? Eu estava vendo as minhas 2 meninas lá, assistindo alguém que estava fazendo um desenhozinho, um bonequinho, que estava botando roupa, tirando roupa para ver qual que era mais legal.
Mas a menina não parava de falar um segundo. Eu disse, não, gente, tira isso daqui. Isso aí está me deixando zonzo. Sabe, porque eu vou botar isso, porque eu vou botar aquilo, porque... Cara, a gente vai ficando doido. A gente vai entrando num caminho. Por que eu estou assistindo isso? Quanta gente está na frente do jornal, nada contra quem esteja, mas quanta gente está na frente do jornal, ouvindo que um avião caiu lá, não sei quem, foi preso aqui, que vai não sei o quê. O que isso vai haver, vai interferir na sua vida? Nada. Mas eu fico ali, não, é importante eu saber da notícia. Para quê? Para me sentir baixo? Para estar sentindo que o mundo está perverso? Não. Isso é interessante, tá? Tem algum repórter aqui filmando? Tem aqui que nós vamos passar para alguém assistir, espero que esteja assistindo e tal. Mas tem algum repórter aqui na hora em que está sendo distribuído cesta básica, na hora em que está dando passe? Em qualquer templo religioso tem algum repórter agora fazendo isso? Mas se um de nós aqui pegar no palco o outro, daqui a pouco aparece sim. Porque, gente, para mim o que interessa é a bagunça. E aí eu fico lá olhando aquela bagunça. Só que ela não me traz. Isso aqui me traz. Eu não estou dizendo que seja essa obra, qualquer obra, uma leitura. Vai te ajudar mais do que o Facebook, o Instagram, ou um monte de coisa. Isso tira um pouco do teu estado de ansiedade. Isso te traz para o teu agora. É importante eu lavar a louça prestando atenção. A água está correndo, eu estou passando o sabão, estou pegando o negócio. Eu consigo me conectar com o agora. Porque a maioria de nós vive com o pé no amanhã. O que eu vou fazer lá? Poxa, eu fiz ontem, poxa, foi tão difícil. E aí não se perdoa. Então a gente vive num estado já alterado do estado normal de consciência. Isso leva a gente a, eventualmente, um pensamento. Quem aqui já não pensou? Poxa, quem sabe? Por que não? Não, isso não. Agora não. Não sei. Vícios. Quantas fugas dos vícios. E esses vícios, por exemplo, cigarro, álcool, drogas ilícitas, drogas lícitas. Eu me recordo que a minha filha trabalhava numa farmácia e ela ficou impactada um dia e disse, pai, chegou um moço na farmácia durante um período, todo dia, tem elixir parigólico? Não, não tem. Tem, não tem. O dia que veio, ele comprou 20 frascos, tomou 3 enquanto pagava. Então, às vezes as medicações que estão ali na farmácia que chegam, elas são danosas para certas pessoas. Elas não deveriam estar muito fáceis. E isso gera o quê? Estados de ansiedade alterado. A gente vai aqui, já falei da internet, você vai para a internet, ali tem muita coisa. Cuidado com os seus filhos que estão vendo. Cuidado com os perfis falsos. Pior é quando se junta o remédio com a droga, é algo extremamente violento. Então, é importante você pensar o seguinte, se alguém em algum momento usou algumas frases assim do tipo, eu preferia estar morto, eu não posso mais fazer nada, eu não aguento mais, os outros vão ser felizes sem mim, sabe? São essas frases que vão se menosprezando e dizendo assim, olha, acho que está na minha hora. A ideia básica que a gente tem através do conhecimento espírita é que, geralmente, o suicida não quer matar-se. Ele quer matar o problema. Ele quer matar a dívida, quer matar uma traição, quer matar uma outra coisa. Mas, como não tem jeito, ele acaba, para diminuir a dor, tirando a sua vida. Né? Então, sempre que há qualquer tipo de pensamento, e esses pensamentos desconexos que eu falei para vocês, eles acontecem com todo mundo, de qualquer natureza, não só de suicídio, de raiva, de ansiedade, de medo, de não sei o quê. Às vezes surge um pensamento que não é teu. Você vê, não, mas isso aí não é meu. Sim, não é teu.
Mas se tu aceitar, se tu agasalhar, começa a ficar teu. Mas por que eu vou no centro espírita se eu posso ficar em casa? Por que eu vou dar paz naquelas pessoas se eu posso ir fazer outra coisa? E aí você começa a sair de um estado para outro estado, e você vai para lá, vem para cá, só que isso não te leva a lugar algum. Então é importante você que conhece ou que tem dentro de casa alguém com problemas nesse sentido, palavras nesse sentido, ou pessoas que estão em estado depressivo mesmo. Tem casos de pessoas que estão lá, tudo cinza, a vida cinza, raiva, vontade de morrer, coisa parecida, mas não tem coragem, fica lá numa cama. Aí a pessoa chega e diz, mas você é bonita, você é jovem, tem uma vida toda pela frente. Isso é como se enfiasse uma faca e mexesse dentro da ferida. Porque a pessoa sabe que ela é assim, sabe o potencial que ela tem. O problema é que ela não consegue se movimentar. O que poderia, num caso desse, acontecer? A gente se aproximar da pessoa e ouvir a pessoa. Não trazer nenhum cenário novo de, não, vou te dar um passe, vou lá fazer uma conversa fraterna e vai resolver tudo. Não é assim. É uma questão de respeito. Começa com uma ajuda, ouvindo, depois olhando, depois, quem sabe, se a pessoa tiver algum lapso de, pô, vamos dar uma voltinha? Vamos, claro. Eu me lembro que eu estava com um parente lá em casa, não tinha a ver com essa questão, mas tinha a ver com câncer. Pessoa com câncer assim, bem complicado. E estava lá, não conseguia levantar, estava num estado assim, meio mórbido, meio difícil. Eu convidei, vamos ali no mar, dar uma olhadinha. Gente, eu moro na Ponte Maruim e fui na ponta de baixo. O cara que saiu comigo de casa para ir lá não é o mesmo que voltou. Só de ficar mais ou menos 10 minutos dentro do carro olhando para o mar. Não era mais o mesmo cara. Então, existem meios, mecanismos, a natureza traz isso, a oração traz isso. Vários meios fazem com que a gente encontre algum estímulo. Encontre alguma coisa legal. Poxa, isso dá para fazer. Agora, é interessante também a gente pensar o seguinte. Nós todos somos espíritos. Não deixaremos de viver aqui ou lá. E a grande decepção, quando a gente conversa com alguém que suicidou no lado espiritual, numa reunião mediúnica, é um dos primeiros relatos que diz assim, poxa, eu queria me matar e não consegui. Eu continuo vivo, com os mesmos problemas. E aí, se algum familiar começa a lembrar dele, poxa, por que fez isso? Aquilo movimenta energias que atingem eles, poxa. Trouxe aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui, eu não sei se vocês espíritas já leram ou conhecem, prazer, eu sou o Livro dos Espíritos. Então, a questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O Kardec faz essa investigação e a espiritualidade diz, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição, para uns expiação, para outros missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, viver não é muito fácil. Você está num útero, quentinho, comida tudo na hora certa, sabe? Não tem frio, quente, está tudo ali. De repente, vem alguém com a mão fria e te tira daquele estado. E você se incomoda. De repente, você vai ter que respirar por si só. Daqui a pouco você vai crescer, vai doer as articulações, vai ganhar dente, vai perder dente, vai ganhar amigo, vai perder amigo. Tudo isso é vicissitude da vida. Segundo alguns pensadores, viver é como morar numa estação de ônibus, num aeroporto, numa rodoviária, em que uns vão e outros vêm e você não pode fazer nada. É assim.
Aquilo que você quer segurar, não consegue. Nem a sua vida, nem a de ninguém. Tudo é passageiro, é momentâneo. Então, essas alterações da vida, que se chama aqui de vicissitudes, elas são complicadas quando a pessoa gera o apego. Como eu falei, de uma senhora que está dentro de casa e que só tem como proximidade um animal. O animal perece, ela entra em parafuso, porque está tudo centrado ali. Tem gente que coloca numa casa, num carro, numa mulher, no marido, no filho. Todos nós somos espíritos, somos individualidades. Ora eu estou filho, ora eu estou pai, ora eu estou avô, ora eu já fui. Eu sou professor, eu sou aluno, eu sou isso, eu sou aquilo, mas tudo são fases temporárias. Todas fases. Tem, por exemplo, o presidente dessa casa aqui. Ele está presidente, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro. O diretor do mediúnico, o diretor do... Isso vai mudando. São situações que vão mudando. Não, mas deixa eu me apegar a isso aqui. Só que o apego, ele não é legal. O apego dói. Porque com a mudança, e a mudança acontece, ela é comum, e aí a gente sofre. Questão 943, também nesse livro aqui. De onde nasce o desgosto da vida, que pelos motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Pergunta do Kardec, resposta da espiritualidade. Efeito da ociosidade, falta de fé e também da saciedade. Para aqueles que se usa de sua faculdade com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Então, aí 945. Que deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência lhes teria sido menos pesada. Aqui está falando do trabalho, quando se fala na questão religiosa, bíblica ou qualquer outra coisa, não se fala do trabalho em que você vai lá bater o cartão e receber um salário no final do mês. Se fala do trabalho coletivo em que não te traz benefício financeiro, mas que traz benefícios morais. O trabalho numa casa espírita assim, o trabalho nos vários locais em que as pessoas se dedicam ao bem do outro. O que ali faz? Quando você está nesse trabalho, gente, você cria dentro de você mecanismos que fazem com que as energias sejam derramadas em você e você sinta satisfação. Alguns pensam assim, eu vou fazer uma palestra, eu vou dar um passe para que Deus goste de mim. Não precisa, nem que se dê o trabalho. Deus te ama. Agora, quando você age desta maneira, Deus age através de você. Quando você dá um sorriso, quando você alivia uma dor, quando você dá um passe com todo o carinho possível, é Deus que transforma essa energia numa energia boa que pode curar. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? É a questão 957. Não há penalidade fixada em todos os casos. O suicida não pode escapar do desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma em todas as circunstâncias. Ou seja, aqui há atenuantes e agravantes. Em todos os casos, em todos os momentos, sempre há atenuantes e agravantes. Pode ter questões espirituais muito sérias, muito profundas, que levam a criatura àquele estado, e ali ela sofre, ali ela tem dores, ali ela tem medos, ali ela tem traumas, e isso leva a problemas. Tem um livro, Em Busca do Sentido. Esse livro é de Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse Viktor Frankl, ele esteve nos campos de concentração. Ele passou por 4 campos de concentração. E me parece que ele terminou em Auschwitz.
Só que ele não morreu lá. Ele, depois de passado aquele tempo em que ele era um judeu, tinha uma vida estável, família legal, ele ficou no campo, a família foi para outro lugar. Todos desapareceram. O nome dele sumiu, apareceu um número. Ele era um número com um monte de risco, mais nada, tudo cinza. Assim eram todos os companheiros. E ele criou um tipo de estudo chamado logosofia para explicar por que aquelas criaturas naquele meio hostil, que tinham todos os motivos para irem pegar um fio grosso que passava energizado, elas encostar no fio e perecer na hora. Muitos iam por fome, frio, desespero, iam lá e pegavam naquele fio, mas muitos não iam. E o estudo dele foi em cima disso, porque, tendo todas as razões para ir, muitos não foram. E aí ele começou a descobrir que aqueles que tinham algum sonho, algum propósito, eu quero ver o sol nascer em um lugar legal, eu quero plantar árvores, eu quero ter um grupo de animais, eu quero, sei lá, aqueles não foram, porque eles tinham um sonho, tinham um objetivo, tinham uma meta. A maioria dos que não tinham, tanto faz, vou lá e pego, subir mesmo. Então, quando você cria, você mantém um sonho, como ele disse aqui, isso é legal, porque você cria um ambiente futurista, não doentio, mas uma expectativa. Poxa, lá no futuro eu quero fazer coisas, eu quero buscar coisas, e isso vai me ajudar a ter o foco, a manter. Então, é importante a gente pensar nisso também. Tem esse livro aqui, gente, ó, O Céu e o Inferno. Eu fiz uma série de palestras sobre o livro, e nesse livro tem alguns relatos que o Allan Kardec faz no estudo aprofundado sobre suicídio. Tem um caso aqui de suicídio que é chamado O Suicida da Samaria. Esse caso, desculpa porque o tema é esse, né? Tem que ser pesado mesmo, tem que ser nesse tom, né? Entrou um homem de cerca de 50 anos em um determinado local e, de repente, ele pediu uma água quente, entrou numa banheira legal e depois vira um homem naquele local perecido. Tirou a sua vida ali. Mas primeiro comeu bem, fez tudo o que queria e depois, passado algum tempo, Kardec soube, junto com o grupo, e vamos investigar causas, ideias, ou como está esse indivíduo. E chamaram, evocaram esse espírito na atividade mediúnica. E aí perguntaram assim: que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Então, essa pergunta foi feita pelos encarnados ao suicida. E a resposta dele é assim: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao meu corpo, sinto os vermes me corroer. Ou seja, aqui, isso tudo que eu estou colocando, ele mesmo colocou com reticências, porque o estado dele era extremamente dramático, difícil. A espiritualidade muitas vezes está do lado dessas criaturas, mas elas não conseguem ver. Elas não conseguem perceber, não conseguem ser assistidas. E aí o Kardec pergunta a São Luís: tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Ou seja, todos os suicidas sofrem de uma coisa semelhante a essa? E aí São Luís diz assim: sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo desta vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio rompe por completo. Para dizer assim de uma outra maneira, quase todo mundo tem carro e vai lá e abastece de combustível. Aquele combustível tem um tempo de duração.
de uma viagem, meia viagem, depende de onde você vai. Você, eu, nós, todos os encarnados, recebemos uma cota de combustível para viver um período. Se eu extinguir a vida no meio dele, eu tenho ainda um combustível para queimar. E esse combustível, às vezes, vai ser queimado de uma maneira meio dolorosa, meio difícil. Tem os diretos, tem os indiretos, o excesso de alimento, excesso de bebida, excesso disso, excesso daquilo. Tem aqueles involuntários que você vai lá e comete esse ato. Tem até um caso ali, gente, que é triste, de uma mãe que tinha no filho tudo, simplesmente tudo. E esse filho morreu. Por circunstâncias outras, o filho acabou perecendo. A mãe fez todo um movimento de auxílio, de atendimento às pessoas e tal, e de repente ela pediu ausência daquele espaço. Foi no ambiente e tirou sua vida. Foi perguntado a ela: por que você fez isso? Porque eu queria ir junto com meu filho. Perguntado a São Luís: e aí o que acontece? O castigo dela é não encontrar ele. Ela não verá ele no plano espiritual. Porque ela cometeu um ato. E o jovem disse: pobre mãe, que tristeza. Ela amava tanto o filho que afastou-se dele por um período muito longo. Então, não é porque você está no plano espiritual que tudo é fácil. Não é assim. A vida, ela é feita de outras coisas. Agora, para dar uma acalmadinha, uma tranquilizadazinha, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que lhe é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. Tem aqui a oração dos alcoólicos anônimos, que dizem assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Tem muita gente que briga com uma coisa que é. Por exemplo, agora é noite. Eu não quero que seja noite, então pode brigar até amanhã, vai ser noite. Mas amanhã eu não quero que escureça, eu não quero que o sol nasça, não quero que a pessoa vá. Não tem como, não está na tua mão. Então, o que é, não adianta. Tem pessoa que hoje acabou perdendo uma perna, um braço, alguma coisa. Mas não há nada que você possa fazer, não tem como voltar atrás e vamos começar de novo, não. Nessa encarnação, não. Na próxima, quem sabe, se você cuidar melhor do seu corpo. Cada um de nós tem um combustível para queimar num corpo que foi dado como um privilégio. Para ser claro, certamente vocês já ouviram dessa cabecinha com poucos cabelos e os poucos que tem são brancos ainda, que nós não merecemos o que temos. Alguém assinou uma promissória ou qualquer coisa para dizer: deixa ele ir que eu dou um jeito. Deixa ele ir que eu seguro as pontas dele. Deixa ele ir que eu vou junto orientar aqui do lado espiritual para ele não fazer as besteiras que já fez nas outras encarnações. E chegando aqui, ele diz uma coisa, a gente faz outra. Nosso anjo de guarda, às vezes, fica lá. Um monte de plaquinha. Primeiro ele fala, depois ele bota uma plaquinha, alguma coisa a gente não vê. Porque o outro diz uma coisa que eu gosto de ouvir. Você tem razão, vai lá e fala as tuas verdades para ele. O anjo de guarda diz assim: tenha calma, tenha paciência, hoje não está legal, amanhã ele vai estar legal. Não, vou lá colocar ele no lugar dele. Trouxe paz, trouxe alegria. Está cheio de gente, segundo aqui vai apenas um comentário, não tem a ver com o estado de um local, que é o inferno. Então, como dizem assim, está cheio de gente no inferno com razão. Tem razão, mas está lá no inferno.
Está cheio de gente com razão, mas não tem paz, não tem alegria. Por isso que eu digo, se você quer seguir o Cristo, siga-o mais leve. Tenha um pouco mais de docilidade na sua vida. Não precisa ser tão amargo a coisa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso é Jesus nos convidando. Venha, venha que você vai ter água fresca, um abraço e uma energia para você voltar e fazer o que você tem que fazer. Então, sigamos em paz, que Deus nos abençoe e que nós não venhamos a agasalhar pensamentos nesse tom. Obrigado pela atenção de todos.